Olá, amantes da música brasileira! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a live da Rita Lee que aconteceu semana passada. Mas você viu, filho, live da Rita Lee semana passada? Realmente houve isso? Se você não soube, foi lá no Instagram, né? Na verdade, um bate-papo sobre o disco da Rita Lee de 1980, o Rita Lee de 1980, que também é conhecido como Lança Perfume, que está fazendo aí 40 aninhos. Então, essa foi a live ali no Instagram, mas quem quiser, essa live já tá no YouTube aí, muita gente repostou e parece que não vai ser tirado do ar porque a própria Rita Lee repostou lá, mostrou que já estava também no YouTube. Porque no Instagram tem aquela coisa de 24 horas lá, e a live sai, qualquer coisa, mas tá salvo no YouTube, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre essa live daqui a pouquinho, depois daquela vinheta maravilhosa. Lembrando a vocês para deixar aquele like nervoso, ajuda a gente pra caramba, tem gente que não tá deixando o like, atrapalha aqui a gente, então já deixa o like agora, senão depois você esquece. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações para receber os vídeos aqui no canal. O primeiro link na descrição é a nossa rádio Radicalha, 24 horas de música brasileira pra você. Olha como eu tô ficando bom nesses avisos, rapaz, agora eu tô fazendo rapidinho, ninguém tá mais reclamando da demora que eu falei. Agora aí só podia falar isso nem se eu demorei, né? A Rita Lee também fez ali a sua live, não é? Na verdade foi o Guilherme Samora, que é o fã número 1 da Rita Lee, digamos assim, que teve essa ideia de homenagear esse álbum, os 40 anos do álbum, conhecido como Lança Perfume, que inclusive é um álbum recheado de hits. É como se fosse uma coletânea da Rita Lee, mas é um álbum realmente do período. Se alguém pode se chamar fã número 1 nesse país, é o Guilherme Samora, de fã número 1 da Rita Lee. Acompanha a carreira dela insistentemente, tanto que brincaram ali que ele invadiu o Instagram dela, porque afinal era no próprio Instagram da Rita Lee oficial, e ele estava ali mediando, né, trabalhando ali, fazendo uma espécie de entrevista com as pessoas que foram convidadas para aquela live para comentar sobre o disco Rita Lee de 1980, mais conhecido como Lança Perfume. Então a live começou com uma chamada ali que foi com o Pedro Bial, uma chamada inclusive do Pedro Bial foi que mais deu problema técnico ali, em alguns momentos ele travava, mas ele voltava ali comentando sobre o álbum. Essa primeira parte foi uma parte mais técnica, então ele falava mais quem foi que fez a direção artística, qual foi a ficha técnica. Você percebia que o Pedro Bial estava ali com algumas anotações. Inclusive, o Guilherme também estava ali com o álbum dele, né, mostrando a foto a todo momento e estava ali atento nas fichas técnicas. Os assuntos principalmente levantados nesse primeiro momento foi a forma como a Rita Lee encarou a ditadura militar, porque os anos 80 já não estava a ditadura militar naquele período mais truculento, mas ainda tinha muita censura. E a Rita Lee estava falando de sexo explicitamente, é o que frisa aqui categoricamente o Pedro Bial, falando que, olha, ela falava, me bota de 4 no ato, me enche de amor. Ou seja, não era metáfora, não era aquelas meias palavras, ela estava falando literalmente de sexo, e não só nessa canção, mas diversas canções desse álbum, algo que a Rita Lee também vai comentar aqui mais pra frente na entrevista. Aí ele falou ali do Guto Graça Mello, né, da direção do Guto Graça Mello, também do Lincoln Olivetti, muito bem lembrado ali pelo Pedro Bial, Lincoln Olivetti, excepcional arranjista e tecladista, que também trabalhou ali no disco da Rita Lee, trazendo mais a cara soul para aquele disco também, que dava aquela cara carnavalesca soul, digamos assim, e é um disco repleto de obscuridades, não é? Tanto essa coisa carnavalesca soul e esse sexo explícito, dito por uma moça, né, no período do regime militar. Tem que lembrar que o período do regime militar ainda tinha aquela coisa muito do machismo, ainda tem a coisa muito do machismo, mas na época era quase que um tabu se falar sobre isso, e a Rita Lee já estava ali soltando tudo, né, mostrando a que tinha vindo. E aí, depois da chamada do Pedro Bial, o Guilherme ali, que estava mediando, tentou chamar ali uma chamada com a Rita Cadillac, mas essa chamada falhou. Ele falou, vamos deixar para depois. Ele chamou a Mel Lisboa. Mel Lisboa é a atriz que interpretou a Rita Lee no espetáculo sobre a vida da Rita Lee, né, sobre a vida da própria Rita Lee. E ali ela falou como foi a preparação de atriz dela, como que ela fez, como é que ela pegava os trejeitos. Foi interessante para quem é atriz aí, que quer trabalhar também
nesse ramo, né? Interessante perceber como ela falou que pegou principalmente a prosódia, né? O trejeito, a melodia da fala ali da Rita Lee. E é uma coisa interessante você ver que uma construção pode começar muito bem por aí. O jeito da pessoa falar é muito importante para você conseguir fazer ali, interpretar essa pessoa, para você conseguir fazer o papel dessa pessoa. Então foi interessante também. Ela comentou também quando nem Mato Grosso foi ao Teatro ver, e também a própria Rita Lee foi ao teatro assistir a peça em que ela estava interpretando ela mesma. Então o pessoal não falou para ela, evidentemente protegeu ela desse nervosismo de saber que a Rita Lee estava na plateia, mas no final ela soube que a Rita Lee estava na plateia, falou que foi um momento de muita emoção. Então essa segunda parte foi mais para falar sobre esse espetáculo aí que a Mel Lisboa fez o personagem da Rita Lee. Depois veio talvez o momento mais gostoso desse encontro, que foi com Rony Von. E o Rony Von, meu amigo, dava pra ficar horas ouvindo. O Rony Von é bom de papo pra caramba. Cara, que emocionante ouvir o Rony Von falar, e alguém tão importante na vida da Rita Lee. Ele comentou ali o caso que muita gente aí que é fã dos Mutantes já sabe, que o próprio Rony Von foi quem batizou a banda. Ele falou como ele conheceu a Rita Lee, que ele ficou ali meio nervoso, ficou meio tímido, né? Que aquela moça bonita, ficou perguntando quem é essa mulher. Falava que ele recebia discos importados antes dos outros e chamava a Rita Lee para ir para casa dele ouvir, né? Eles ficavam ouvindo bastante aquilo. E falou também que quando a Rita Lee largou Os Seis, que era a banda que eles tinham lá, já com os Irmãos Batistas, Os Seis, né, que era a brincadeira de vocês, de uma maneira meio caipira, e eram seis integrantes, né, sensacional. E aí ele pensou, quando ela falou para o Rony Von que ia fazer com um trio, né, com os Irmãos Batistas, seria um trio, ele pensou rapidamente em Peter, Paul e Mary, que era uma menina e dois rapazes, mas ele estava lendo O Império dos Mutantes, que era um livro ali que estava fazendo a cabeça ali do Rony Von, e ele sugeriu para que o nome da banda fosse Os Mutantes, e não é que ficou. Pois é, então Rony Von foi o cara que batizou a banda dos Mutantes. A conversa com o Rony Von foi muito legal, tava ali o filho dele, a esposa dele também, comentários muito pertinentes acerca do trabalho da Rita Lee, e infelizmente teve que ser cortado logo porque a live só podia ter 1 hora, porque no Instagram é isso, é 1 hora fechadinho. Então o Guilherme Samora fez ali num tempo em que ele não tivesse que derrubar e começar de novo, ele queria fazer, fechar em 1 hora mesmo. Então infelizmente eu percebi pelo menos que o Rony Von tinha muito mais coisa pra falar. Quem sabe aí a gente tem o Rony Von podia fazer umas lives apenas conversando, ou se ele tá fazendo, eu tô perdendo, me avisem porque eu quero ver essas lives, tá bom? Depois finalmente veio a chamada com a Rita Cadillac, que falou aqui que ela gravou Bem Me Quer e Mal Me Quer. Ela falou ali da emoção que era receber a Rita Lee, que ficava super feliz quando sabia que a convidada do programa do Chacrinha era a Rita Lee, e que a Rita Lee sempre foi muito iluminada, que ela sempre se espelhou muito na Rita Lee, a ponto de depois gravar um disco. A Rita Cadillac gravou um disco só com sucessos da Rita Lee. Disco esse que eu nunca ouvi, nem sabia da existência dele. Vou procurar saber e depois eu falo pra vocês como é que foi esse disco aí. A parte da Rita Cadillac não teve nada mais que isso, foi uma parte mais, digamos, com menos informações e mais essa reverência da Rita Cadillac para com a Rita Lee. Aí depois o Guilherme Samora falou que tinha uma fã para falar ali, e ele falou que era surpresa essa fã, e na hora que ele abriu, era a Rita Lee. Finalmente a Rita Lee estava ali para falar com a gente. Sensacional ver como ela estava. Ela apareceu ali com o Roberto de Carvalho, não é? E eles estavam ali juntos, unidos e super felizes e emocionados com aquela homenagem que o Guilherme Samora sempre fez ali, sempre fez reverência à Rita Lee, e dessa vez fez essa homenagem linda para Rita Lee. E aí o que aconteceu foi o seguinte: a Rita Lee falou uma coisa sensacional, que ela falou: esse é o Roberto de Carvalho, com que ela fez Amor, Filhos e Hits. Olha que sensacional que a Rita Lee fala aqui. Ela contou algumas histórias também, né, sensacionais, assim, sobre o período da época que ela fez o disco Lança Perfume, e ela falou que a música Baila Comigo ela fez, foi proveniente de um sonho, né, ela teve um sonho lá, e ela estava grávida, inclusive, nesse período, ela acordou e fez a música em 5 minutos. Ela falou que foi uma coisa super rápida, que veio de um sonho. Eu tenho experiências com músicas vindas de sonho, eu não tenho experiências tão boas,
maravilhosa. Em música que no sonho parece que a música é maravilhosa, quando você acorda é uma verdadeira porcaria. Mas tem vezes que funciona, a própria Rita Lee mostrou aí que às vezes dá certo aí, às vezes você sonha e a coisa funciona. Depois a Rita Lee fez a maior surpresa da noite. Realmente até o próprio Guilherme Samura, ou ele fingiu ali, né, ou ele sabia que isso estava programado, fingiu que não sabia e fingiu estar emocionado ali, ou realmente ele foi pego de surpresa. Mas a Rita Lee se ofereceu para cantar, né? Para cantar uma serenata, ela estava falando ali. O Roberto de Carvalho já pegou o violão que estava ali do lado deles e eles fizeram uma canção nem luxo, nem lixo. Eles cantaram uma canção, então dá para ouvir a Rita Lee cantando ainda mesmo com todo o aparato técnico pobre que o Instagram te dá de áudio, né? Não dá muita coisa, mas é um registro aí da Rita Lee que não sobe mais nos palcos, como a gente já sabe, ela já falou e parece uma coisa realmente firme, não é aquele charminho de eu vou ficar um pouquinho fora, depois eu volto, tantos anos de comemoração. Parece que a Rita Lee tá bem firme mesmo. Ela parece não ser uma pessoa que vai querer voltar para os palcos tão rapidamente. Até porque ela, inclusive, está na parte de literatura agora, está lançando muitos livros, está sendo bem sucedido nessa parte, vendendo muito bem. A autobiografia dela vendeu pra caramba. Eu mesmo comprei, tenho essa autobiografia dela aí, não é? Então foi muito legal ter um registro aqui da Rita Lee cantando Nem Luxo, Nem Lixo nessa live. Então, pra quem falou, não foi uma live musical, foi uma live mais falando sobre o álbum dela, realmente foi. Ainda assim é uma live muito interessante, fica aí a dica pra vocês, só procurar no YouTube, vai ter live Rita Lee, vocês vão encontrar lá, né, que muita gente repostou, eu pelo menos não vi no Instagram, não vi ao vivo, vi depois também. E ela terminou a música falando, aproveite a quarentena para adotar um bichinho. Ela sempre presente aí na causa animal, a Rita Lee que sempre foi defensora dos animais, sempre foi contra a coisa de rodeio, coisa que qualquer coisa que tenha a ver com maltratos de animais, ela é contra, né? Muito interessante ter a Rita Lee nesse registro. Depois ela respondeu algumas perguntas dos ouvintes ali sobre a roupa da capa, se ela tinha ainda. Ela falou que ainda tinha. Inclusive, ela cedeu ali um vestido para a Mel Lisboa. A Mel Lisboa tem um dos vestidos famosos, de uma capa famosa ali da Rita Lee. Ela guarda assim as 7 chaves como uma preciosismo. E a Rita Cadillac, para não ficar atrás, falou que olha, já que ela tem um vestido, eu já dormi na cama com a Rita Lee. Ela falou que ela dormiu, ela, a Rita Lee, outra pessoa que eu não me lembro agora quem era, e o Guilherme Samura, ou seja, foi 4 pessoas na cama ali com a Rita Lee. Então, disputando aí para ver quem pegou, quem tirou melhor a casquinha da Rita Lee. E aí ela comentou sobre o fato, perguntaram para ela sobre o fato de parecer que está num período ali do disco Lança Perfume, parecer que ela estava convidando as pessoas para a cama com ela e Roberto de Carvalho. Ela falou que era uma putaria total, então estava tudo liberado, não é? A Rita Lee terminou ali falando que quer menos pandemia, menos política e mais discos voadores. Sensacional. Rita Lee é um exemplo assim de uma artista que parou, né? Que soube parar também, que ela falou já que acha decadente uma volta dos Mutantes, que quem espera Arnaldo Batista, Sérgio Dias Batista e Rita Lee no palco juntos, tá esperando uma coisa absolutamente decadente na visão dela. Então, ela não quer realmente voltar para os palcos, eu acho isso super digno, eu acho que preserva muito bem a memória dela e dá um charme a mais quando ela faz essas aparições e canta Nem Luxo, Nem Lixo, rapidamente dá mais valor para esses momentos. É isso aí, amigos, vocês viram também a live da Rita Lee, uma live surpresa aí, uma live no Instagram, uma live de canto, que não é aquela do YouTube, não é de música e tudo, é mais bate-papo sobre um álbum, que venham mais lives dessa, né, com bate-papo sobre álbum, que eu acho sensacional e muito interessante. Rita Lee, parabéns pra você, você é sensacional, uma das grandes artistas desse país. É isso aí, amigos, se você gostou do vídeo, deixa o like, não esqueça de se inscrever aqui no canal também, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou da live da Rita Lee, se você viu, e continue aqui com a gente no canal Musicalha, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima!